se arrepender dos seus caminhos maus. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus.
sinais de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei, sua terra sararei. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome os seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei.
Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país?
A graça e paz, meus queridos irmãos, nosso primeiro culto de 2022, hoje, dia 2 de janeiro de 2022. Sejam todos bem-vindos, nosso culto online. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, Pai, que o amor do Filho e do Espírito Santo venham sobre a sua vida neste nosso culto matinal, onde o Senhor estará falando poderosamente ao seu coração. Estamos aqui juntos glorificando ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando nosso culto. Aproveite esse momento, passe o seu link para os seus amigos, para que eles possam participar da nossa celebração deste domingo, já que é um marco, primeiro domingo de 2022, dia 2 de janeiro. Então todos sejam bem-vindos, que a graça de Jesus possa estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de destacar algumas comunicações importantes para a nossa igreja, Igreja Batista Central de Taguatinga. Para você, meu querido irmão, fique ligado às nossas comunicações. Nós queremos dizer que a nossa escola bíblica de verão, ainda ela é online pelo canal da nossa igreja, então você fique ciente, né? Online, nossa escola bíblica dominical, de maneira online, no canal da nossa igreja, onde nós teremos, né, a nossa escola bíblica de verão. E uma boa notícia para os amados irmãos, que no primeiro domingo de fevereiro de 2022, né, dia 6 de fevereiro, nós teremos o retorno do nosso culto presencial. Olha que maravilha! 6 de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, nós estaremos retornando de maneira presencial para a glória de Cristo Jesus. E em seguida, no dia 6, né, dia 9, de uma quarta-feira, onde nós também teremos o nosso culto de oração presencial, ou seja, estamos voltando a partir de fevereiro todos os nossos cultos normais para a glória de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu querido irmão. E quero dizer para vocês que o nosso CROSS, né, o Ministério CROSS ainda está em recesso, né? Estamos em recesso, estamos de férias, o CROSS e principalmente o pastor Mateus. Dia 2 de janeiro, o pastor Mateus se encontra de férias. Vamos orar pelo nosso pastor Mateus Guerra, pela sua esposa Glaucilene, pelos seus filhos que estão gozando de uma merecidas férias, porque sabemos que o ano de 2021 foi muito intenso na vida da nossa igreja. Vamos estar orando para que Deus possa estar abençoando as férias do nosso pastor, e não somente do nosso pastor, mas de todos os irmãos que no mês de janeiro estão de férias. Que Deus possa estar guardando todos os membros da nossa igreja que estão gozando no mês de janeiro, um período de férias. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor e também a vida dos nossos queridos irmãos. E nesse momento, eu quero destacar, vai aparecer na sua tela, né, os aniversariantes da semana, né? Que Deus possa estar abençoando do dia 2 ao dia 8 de janeiro. Você está vendo aí os aniversariantes da semana. Ore por cada membro da nossa igreja que está fazendo aniversário. Também você está vendo o aniversário de casamento. Que você possa estar abençoando esses irmãos, né, que foram alcançados com a graça do Senhor Jesus. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra, ele vai completar no dia de Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, orem pelos nossos aniversariantes desta primeira semana de janeiro de 2022. Mas agora é o momento de nós orarmos. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que abençoe nosso culto desta manhã, que Deus abençoe o nosso trabalho dessa manhã, nosso culto logo mais à noite presencial, que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo ao qual nós temos para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de graça e de misericórdia, nós te louvamos, ó Senhor, por esta primeira semana de janeiro de 2022, onde estamos iniciando, ó Deus, os nossos trabalhos, mais um ano. E nós queremos te pedir a graça do Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe nesse ano de 2022, onde nós estamos tendo o nosso primeiro culto matinal. Que o Senhor abençoe cada irmão e irmã que está em sua casa, no nosso culto.
que o Senhor possa estar abençoando a nossa igreja, para que o ano de 2022 tenhamos um ano de muito trabalho. Podemos também ver muitas famílias, vidas sendo transformadas pelo poder do Senhor Jesus, onde a tua igreja possa trabalhar, ó Deus, ganhar muitas outras almas para Cristo Jesus. Nós entregamos esse culto diante do Senhor. Nós entregamos os nossos irmãos em Cristo que estão gozando de férias. Nós te pedimos também pela vida do pastor Mateus Guerra, que se encontra de férias. Abençoe a sua vida, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos. Ó Deus, que ele tenha momentos de restauração, que ele possa descansar nesse período e retornar guardado pelo Senhor, e que ele possa voltar revigorado, animado, entusiasmado para mais um ano de trabalho na Igreja Batista Central de Taguatinga. Abençoa os demais membros da nossa igreja que estão de férias, abençoa o nosso culto. Nós te louvamos por tudo e nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos ter agora, meus queridos irmãos, um momento de adoração. Qual adorno desta vida, meu amor, alegria é concedida pelo amor, é bondoso, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor, mesmo quando for custoso, nutre amor, ao irado e muito furioso, mostra amor, não te deis por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor. Pois irmão, ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é mesquinho deste amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Nesses 3 primeiros domingos eu estarei fazendo uma narrativa em sequência dos sinais que João registrou. Então, o primeiro sinal de milagres que João registra, capítulo 2 de João, os primeiros versos até o versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, dos versos de 1 a 11, que diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles o encheram
totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o levaram, eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Queridos, eu gostaria de falar para você, nessa primeira narrativa de João capítulo 2, versículos de 1 a 11, a glória de Jesus é manifestada no casamento. Como é maravilhoso, meus queridos irmãos, ver que o ministério de Cristo Jesus, ele dá início em um casamento. A história da humanidade também se inicia em um casamento, como nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 23 a 25. Vemos esse paralelo, né? Primeiro milagre de Cristo, primeiro sinal de Cristo foi no casamento em Caná da Galileia. E a primeira registro da humanidade, nós vemos o registro da humanidade e se iniciando também em um casamento. Aqui começam os grandes sinais operados por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nesse Evangelho de João, Jesus revela sua glória operando 7 grandes sinais. Nós estaremos falando simplesmente somente dos 3 primeiros sinais, né? 7 grandes sinais. E a palavra mais usada por João para descrever os milagres de Cristo Jesus e os sinais de Cristo Jesus é a palavra grega que é simeon. Semeio. A palavra usada por João para descrever os milagres de Jesus é semeio, um termo alternativo para milagres, um termo alternativo para maravilhas. Então a palavra semeiam demonstra que Jesus queria que as pessoas olhassem além dos milagres, ou seja, para o seu significado. Então os sinais de Jesus apontavam para ele mesmo, lançavam luz sobre a sua pessoa, lançavam luz para a sua grande obra que ele realizou por nós. E é interessante notarmos, meus queridos, que na agenda de Jesus, ele abre também espaço nessa narrativa desse casamento em Caná da Galileia, abre espaço para celebrar as alegrias da vida. É muito significativo que Jesus tenha aceitado o convite para um casamento. Possivelmente foi a sua mãe convidada para o casamento, por isso que nós vemos nessa narrativa, né, a preocupação de Maria, pois sabendo que havia acabado o vinho, ou seja, porque ela foi convidada para o casamento juntamente com seu filho Jesus. Então é muito significativo que Jesus tenha aceitado o convite para um casamento, pois ele não veio tirar a alegria e o prazer dos seres humanos, mas sim ser o alicerce de um casamento. E alguns pontos relevantes nessa exposição do texto em apreço que eu gostaria de destacar para você. Então, primeiramente, nós vemos que Deus celebra conosco a alegria das pessoas. E, principalmente na cultura judaica, o casamento era um dos momentos mais alegres, onde o povo participava, cultuava, adorava o Senhor. Mas eu gostaria de destacar alguns pontos relevantes nessa exposição do texto que nós estamos meditando. Em primeiro lugar, Jesus deve ser convidado para estar em nossa casa. Os versos 1, 2 diz isto, que eles foram convidados. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Então, e a maior necessidade da família, meus queridos, nesse tempo tão turbulento, atribuloso, difícil de viver, a maior necessidade da família é a presença de Jesus. Mais do que bem, mais do que conforto, mais do que sucesso, a família precisa da presença de Jesus. Imaginem, queridos, se Jesus não estivesse naquele casamento,
que coisa ruim estaria acontecendo naquele casamento. Então, em segundo lugar, mesmo quando Jesus está presente, pode faltar alegria no casamento. O versículo 3 vai dizer essa mensagem: tendo acabado o vinho. Tendo acabado o vinho. Então, mesmo quando Jesus está presente, pode faltar alegria no casamento. No presente contexto, o vinho era a principal provisão no casamento e também simbolizava para os judeus a alegria. Então, era importante naquela festa, naquele casamento, ter vinho bastante. E é interessante que no momento da festa, no meio da festa, no período da festa, o vinho acaba. Como seria constrangedor para o noivo daquela festa, que era o responsável para suprir essas necessidades, para que não faltasse nada. Como seria também constrangedor para os familiares, para as pessoas presentes. Então, isso nos ensina o seguinte: mesmo quando Jesus está presente, pode faltar alegria no casamento. Podemos ter momentos na nossa vida conjugal, na nossa casa, momentos de tristezas, momentos de aflições, mas o mais importante é que Cristo precisa estar presente. Em terceiro lugar, lendo esta narrativa, precisamos diagnosticar o problema com urgência. Diz o texto: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Interessante que no Oriente, hospitalidade é um dever sagrado. Qualquer falta de provisão numa festa de casamento era vista como um constrangimento enorme e uma profunda humilhação para a família. Então veja que Maria ficou muito preocupada com essa falta. Ela estava sabendo, o noivo não estava sabendo, de acordo com a narrativa, mas ela foi diretamente à pessoa certa, a pessoa que poderia resolver o problema, que era Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque a falta de vinho na festa do casamento no Oriente Médio, nós sabemos que a hospitalidade era um dever sagrado e que qualquer falta de provisão numa festa de casamento era como um constrangimento enorme e uma profunda humilhação para a família que estava ali celebrando com seus amigos, com seus convidados, esse momento tão importante na vida de um casal. E em quarto lugar, podemos destacar também, na partir do versículo 3 também, que precisamos levar o problema à pessoa certa. Precisamos levar as nossas lutas para a pessoa certa. E a pessoa para resolver os nossos problemas se chama Jesus. Então as festas de casamento naquela época durava uma semana. E embora a responsabilidade financeira por toda a festa coubesse ao noivo, Maria não espalhou a notícia da falta de vinho entre os convidados, evitando o clima de murmuração. Ela levou o problema para Jesus, pois ela sabia que a única pessoa que poderia resolver esse problema naquele contexto, daquela festa, era Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, com a sua graça, com a sua misericórdia, resolveu esse problema. E em sexto lugar, nós precisamos obedecer prontamente às ordens de Jesus. Na narrativa dos versículos 4 a 8, nós lemos: Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: façam tudo o que ele disser. Então precisamos obedecer prontamente às ordens de Cristo Jesus quando nós passarmos por um momento de incômodo, uma aflição, alguma dificuldade, e nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, para nos orientar, para nos dar a direção naquilo que nós precisamos. Então, não é nosso papel discutir com Jesus, mas obedecer-lhe. Suas ordens não devem ser discutidas, mas obedecidas. E o milagre de Caná da Galileia começa com uma ordem que parece totalmente absurda. Falta vinho, que Jesus manda trazer água. O que acontece logo em seguida? A água
é transformada em um bom vinho, um excelente vinho. Ou seja, Jesus deu uma ordem e os serventes que estavam ali fizeram tudo o que ele mandou. Isso é importante para que nós possamos ter uma vida abençoada. Nós não somos isentos na vida conjugal, num casamento, não ter momentos de aflições. Temos momentos de muitas angústias. Por isso nós precisamos obedecer e ouvir a voz do Senhor Jesus. Em sétimo lugar, meus queridos irmãos, precisamos entender que com Jesus o melhor sempre vem depois. É isso que vai dizer os versículos 9 e 10 desse texto. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiramente o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Precisamos entender que com Jesus o melhor sempre vem depois. Está difícil hoje, está com muitas dificuldades, mas creia no Senhor, confia no Senhor, porque Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua família. O responsável pela festa, ao provar o vinho novo, chama o noivo, porque cabia a ele a provisão para o casamento. O homem pensou que o noivo tinha quebrado o protocolo ao deixar o melhor vinho para o final da festa. Mal sabia ele, que aquele vinho era o resultado do milagre de Jesus. Quando Jesus intervém, meus irmãos, o melhor sempre vem depois. Deus sempre vem na hora certa para nós. Passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas quando vemos a manifestação da graça de Deus, da glória de Deus na nossa vida, nós vemos que o melhor vem sempre depois. Você olha para trás e você vê o que Deus fez, Deus cuidou, Deus abençoou, Deus manifestou o seu poder sobre a sua vida. Em oitavo lugar, quando Jesus realiza o milagre em nossa casa, grandes coisas acontecem. E depois desse milagre feito por Jesus, diz o texto no versículo 11, assim em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É interessante que J.C. Riley, ele destaca, fazendo a conclusão desse sermão, 5 razões desse primeiro milagre, que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, o casamento foi a primeira instituição divina. Cristo realizou o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Segundo, como Cristo tinha manifestado a si mesmo de forma tão discreta no jejum, no Monte da Tentação, agora se manifestava publicamente oferecendo provisão. Terceiro, Jesus não transformou pedras em pães para atender a Satanás, mas transformou água em vinho para manifestar a sua glória. Quarto, o primeiro milagre operado pelo homem foi um milagre de transformação. Deus usando Moisés para vários sinais para que o povo do Egito pudesse libertar o povo hebreu. Então o primeiro sinal que Moisés manifestou para Faraó foi que pegou a sua vara, jogou no chão e ela se transformou em cobra. Então vemos a mesma coisa. O primeiro milagre operado pelo Filho do Homem foi da mesma natureza. Deus, quando João escreve isto, ele tinha um propósito. E o quinto, conclusão desse primeiro milagre, na primeira vez em que ouvimos falar sobre João Batista, somos informados a respeito de sua dieta restritiva, a sua dieta restrita. Mas na primeira vez em que ouvimos falar sobre Jesus em seu ministério público, nós o vemos numa festa de casamento. Qual foi a intenção? Qual foi o objetivo de João trazer esta narrativa? Somente ele traz essa narrativa. Os sinóticos não têm esse registro desse primeiro milagre de Cristo, que ele transformou água em vinho. Para mostrar esse sinal, tem uma mensagem pedagógica para nós, dizendo
que como Jesus transformou água em vinho, Ele transforma qualquer miserável pecador em filho de Deus, pois para se tornar um filho de Deus, precisamos crer em Cristo como nosso único, suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, na nossa meditação desta hora. Que Deus manifeste a sua graça, o seu amor sobre a sua vida, sobre a sua família. Cristo é o alicerce do nosso lar. Esse lar, sendo firmado em Cristo Jesus, vai vencer todas as adversidades da vida, mas nunca vai perder a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada mais há de faltar. Sendo Ele meu pastor, a tudo suprirá. O Senhor é o meu pastor e nada mais há de faltar. Sendo Ele meu pastor, a tudo suprirá. Ainda que eu ande nos vales escuros de morte, não temerei mal algum, pois o Senhor comigo está. Ainda que eu ande nos vales escuros de morte, não temerei mal algum, pois o Senhor comigo está. O Senhor é o meu pastor e nada mais há de faltar. Sendo Ele meu pastor, a tudo suprirá. O Senhor é o meu pastor e nada mais há de faltar. Sendo Ele meu pastor, a tudo suprirá. Ainda que eu ande nos vales escuros de morte, não temerei mal algum, pois o Senhor comigo está. Ainda que eu ande nos vales escuros de morte, não temerei mal algum, pois o Senhor comigo está. Não temerei mal algum, pois o Senhor comigo está. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto desta manhã, dia 2 de janeiro de 2022. Nós estamos aqui com o nosso coração grato. Eu quero convidar você a estar conosco no nosso culto presencial, logo mais às 19 horas. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Vamos orar, vamos encerrar o nosso trabalho desta manhã, buscando a presença do Senhor, colocando diante do Senhor as nossas dificuldades. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de graça e de misericórdia, nós te louvamos, Pai querido, pelo que tu tens realizado em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela mensagem que nós ouvimos desta manhã, da tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o centro da nossa vida, é o alicerce da nossa casa. E obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade, nessa primeira semana, estarmos juntos, orando, buscando a tua face. Ó Deus, que essa palavra que foi pregada nesta manhã possa encontrar
consolo, conforto em cada coração. Abençoe os teus filhos, ó Senhor. Abençoe os irmãos que estão de férias, gozando de férias. Abençoe o nosso pastor Marcos Guerra e a sua família. Obrigado por esse culto que ora lhe prestamos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre cada vida e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. É a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Tenha um restante de dia na presença do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, os seus caminhos